mensagens indignadas. E a gente segue falando de Assembleia Legislativa porque a Comissão de Ética deve decidir hoje se abre ou não um processo disciplinar contra o deputado Renato Freitas. Mais um que vive aí escalando episódios polêmicos também. O colegiado se reúne a partir das 11h30 na Assembleia e durante essa reunião o deputado Moacir Fadel, do PSD, vai apresentar ali o parecer dele sobre esse pedido de abertura de um processo disciplinar contra Freitas. Fadel é o relator de 2 representações feitas contra Renato Freitas pelos deputados Tito Barrichello, do União Brasil, e o Ricardo Arruda, do PL. Os 2 deputados acusam Renato Freitas de liderar atos de invasão, vandalismo e incitação à violência dentro das dependências da Alep em junho do ano passado. Na época, os deputados estavam votando o projeto de terceirização da gestão de 204 colégios aqui do estado do Paraná. Segundo as representações, Freitas teria se aproveitado da prerrogativa dele como parlamentar para facilitar o acesso de manifestantes ao prédio e ele teria incitado também a ocupação do plenário, um ato que causou inclusive ali prejuízos, danos materiais ao prédio da Alep. O deputado Renato Freitas, ele se manifestou sobre esse assunto na última tarde, a gente vai registrar aqui o que ele falou sobre o tema. Essa representação na Comissão de Ética pedindo a minha cassação é mais uma manobra desesperada da situação, querendo silenciar o meu mandato frente aos inúmeros casos de corrupção no governo Ratinho Júnior que a gente tem revelado, e isso não vai prosperar porque no dia da manifestação que os professores estavam presentes não houve quebra-quebra, não houve desrespeito, não houve quebra de decoro, nem de minha parte, nem de parte de nenhum dos deputados da oposição. Então ela está fadada ao fracasso. Explicando aqui a parte burocrática para o ouvinte, o que pode acontecer? No parecer, o relator pode manifestar ali pela abertura de um procedimento disciplinar contra o Renato Freitas, ele pode pedir o arquivamento desse caso por falta de indícios ou de provas. Lembrando que a Comissão de Ética é formada pelos deputados delegado Jacovós, do PL, Márcio Pacheco, do PP, Moacir Fadel, do PSD, Tito Barrichello, do União Brasil e Renato Freitas, do PT. Como Freitas é alvo da representação e Tito o autor de um desses pedidos, a tendência é que os suplentes dos 2 parlamentares é quem participem da votação desse parecer. Eles ficam ali com essa espécie de suspeição, não votam diretamente, então são substituídos pelos suplentes diretos dentro dessa comissão. Carlos Kobach, dentro do contexto, do cenário, do clima que está ali na Assembleia Legislativa, de discussões recorrentes, é a primeira aqui que está chegando já num ponto que pode haver algum tipo de punição maior ou de investigação maior em relação ao mandato de um parlamentar. Existe clima para abrir esse procedimento envolvendo o Renato Freitas ou vai ser mais um daqueles casos que vai terminar como um incêndio controlado? Olha, eu ontem fui atrás de alguns deputados ali para ouvi-los sobre essa representação. E a informação que eu tenho é que o Moacir Fadel, que é o relator aí dessa representação contra o Renato Freitas, vai votar, né, vai apresentar um relatório pelo arquivamento do caso. Essa foi a informação que me foi repassada. Agora, existe uma outra representação contra o deputado Renato Freitas, essa sim um pouco mais complicada, tá? Essa aí da questão da invasão, de que o Renato Freitas teria ajudado manifestantes a entrar na Assembleia, nos prédios ali da Assembleia, isso deve ser arquivado, esse deve ser o parecer do relator. Agora, existe uma outra em que houve mais uma discussão envolvendo Tito Barrichello e Renato Freitas, e o Renato teria empurrado um servidor da casa. Essa é um pouco mais complicada. E aí, eles estão com um problema, porque, como a Bia bem relatou a composição aqui do Conselho de Ética, tem muitos deputados ali que recusam um ao outro. Então, eles estão impedidos de julgar. Então, você tem o Renato Freitas, que é vítima, você tem vítima, que eu digo, da representação. Você tem o Tito Barrichello, que fez a representação, o autor dela. Então, os 2 já estão fora. E no outro caso, envolvendo aí essa suposta agressão a um servidor, o Márcio Pacheco também é autor. Então, daqui a pouco vai faltar deputado para o Conselho, para julgar essas representações. É esse o cenário que a gente vê. Infelizmente, é mais um caso que chega ao Conselho de Ética, que talvez é uma das comissões aí, ao lado da CCJ, que tem mais tido trabalho,
nos últimos anos por causa dessa atuação parlamentar ali, não mais no plenário, né? Você via na gestão anterior uma discussão mais acalorada dentro do plenário e essa discussão agora foi para dentro das comissões e aí acaba gerando essa representação de parte a parte, essa troca de acusações em que movimenta recurso público, movimenta estrutura da Assembleia para julgar essas brigas entre um e o outro deputado. Agora, perceba, você que está me ouvindo em casa, são sempre os mesmos nomes. Ricardo Arruda, Renato Freitas, Tito Barrichello, sempre os mesmos. Sempre com o objetivo de rede social. Né? O deputado Alexandre Cury já chegou aqui no nosso estúdio, presidente da Assembleia. Né? Vamos questionar, será que ele também já não está possesso, vamos dizer assim, para ser educado, com toda essa discussão? Porque a gente acaba falando da Assembleia aqui nesses termos. Um discutindo com o outro, um xingando o outro, um deputado chamando a outra deputada de Maria do Rosário. O que tem a ver a Maria do Rosário, deputada federal do Rio Grande do Sul, com a minha vida e com a tua vida que está me ouvindo? Para que a gente tem que assistir uma coisa dessa? Né? A Ana Júlia fez um questionamento e tem que ser respeitado o questionamento dela, tem que ser tocado para frente isso, julgado e acabou. Agora, o que não pode é a gente ter essa briga. Renato Freitas agora contra o Tito contra o Renato Freitas, são sempre os mesmos personagens que a gente, infelizmente, aqui tem que gastar tempo falando uma bobeiragem que não leva a nada, não traz nada de benéfico para a nossa vida. Por isso, por exemplo, que o Conselho de Ética, né, ele tem ali exatamente o interesse zero dos parlamentares em participar. A gente viu desde o começo do ano uma cadeira tendo dificuldade absoluta para encontrar um nome que pudesse representar, né, a cota do PL, porque é isso, eles dizem que não tem estrutura extra, gabinete, cargos, né? A gente já ouviu isso do próprio presidente do conselho, mas tem muito trabalho, e trabalho que é dado pelos mesmos nomes que vão se sucedendo. E aí vem esse desenho que o Carlos bem trouxe, chega uma hora, como são os mesmos e querem integrar o conselho, né? Você não vai ter um quórum, uma adequação para conseguir avaliar esses processos todos. E um outro detalhe é que, além de serem os mesmos, existem ali alguns processos estranhos, vamos dizer assim. Que, por exemplo, eu também fui conversar com deputados para compreender qual seria o encaminhamento sobre isso. Uns mantiveram a discrição, outros falaram a percepção do que vai acontecer às 11h30, e um dos integrantes, inclusive, disparou via assessoria de imprensa um release avisando que a Comissão de Ética vai dar início hoje, antecipando aí um processo disciplinar para apurar a conduta do deputado estadual Renato Freitas. Ou seja, a leitura do relatório, né, às 11h30, como é que a gente tem a antecipação, basicamente, ali, do que será trazido por parte de um deputado que nem é o relator do caso? Então, dá a impressão que é a casa da mãe Joana, o andamento do conselho, sim. E é preciso entender exatamente, né, como é